Vamos iniciar aqui a sobrancelha da nossa modelo. Como vocês já sabem, a distância entre uma sobrancelha e outra varia de 2 centímetros a 3,5 centímetros, tá? A gente vai começar abrindo aqui o paquímetro no 2. E vamos usar o cantinho lacrimal, como eu já expliquei pra vocês. E vamos marcar desta forma, tá? Sujou um pouquinho mais aqui. A gente limpa aqui do lado, tá? Que é o início da linha que importa. Aqui a gente tá fazendo o ponto 1, né? O A, como tem pessoas que chamam. E agora a gente vai ver o finalzinho da sobrancelha, que é o segundo passo. Esse finalzinho, tanto vocês podem... Licença aqui, tanto vocês podem usar o cabinho do paquímetro para fazer esse finalzinho, quanto a linha. Eu gosto mais de usar a linha, que eu acho mais fácil de utilizar. Eu vou usar o arquinho do cupido da minha cliente, ó. Se ela não tiver o arquinho, pode ser o cantinho do nariz também. Eu vou usar aqui o arquinho do cupido, vou posicionar minha linha aqui, passar pelo cantinho do nariz e o finalzinho do olho dela, ó. E vou marcar o final da sobrancelha da minha cliente. Sempre usando o cantinho do olho, que é o que vai nos guiar para saber o finalzinho. A gente vai estar sempre usando os elementos do rosto da nossa cliente, tá? Marquei aqui o início e o final. Agora eu vou marcar o ponto alto. Este ponto alto, tem pessoas... Abre o olho pra mim, querida. Que usa a íris dos olhos da cliente, ó. Corta aqui, ó, bem na direção da íris. E faz isso aqui. Tá? Eu prefiro usar a medida, porque se a minha cliente tiver estrabismo, eu não vou conseguir marcar as duas sobrancelhas exatamente iguais. Então, o que é que eu faço? Eu vou medir esta sobrancelha aqui, pra ver quantos centímetros ela tem. A sobrancelha tem em torno de 5 a 6 centímetros. Essa daqui tem 5 centímetros exatamente. Uma pontinha do paquímetro eu vou colocar na minha linha do ponto inicial e a outra aqui no finalzinho, na caldinha da sobrancelha, tá? Notem que o zerinho está alinhado com 5, não é a pontinha aqui que a gente põe, tá? É o zerinho. E vamos conferir se a outra também está igual, ó. A cliente tendo 5 centímetros, como eu expliquei pra vocês antes, o ponto alto dela vai ser 3 centímetros. Como é que a gente vai marcar isso aqui? Vai posicionar o paquímetro aqui no início. E aqui, onde der a outra ponta, será o ponto alto. Note que ficou exatamente igual à linha que eu fiz usando a íris dos olhos. Por quê? Minha cliente tem os olhos perfeitinho, tá? Se ela tivesse estrabismo, não teria como eu usar a íris dos olhos. Então, eu usaria a medida. Então, vocês aí têm duas opções. Pronto. Então, aqui, notem que eu fiz pela íris dos olhos e ficou exatamente no mesmo lugar que ficaria se eu tivesse usado a medida de 5 centímetros, ó. Vou alinhar aqui. Ó. Tá vendo? Tá na mesma linha. Vou fazer o outro lado. Tudo que fazemos num lado, repetimos no outro, né? Eu sempre risco aqui embaixo, gente, ó. Porque eu preciso dessa marcação na parte inferior também. Pra na hora que for usar, apenas a linha. Marquei os três pontinhos. Ponto inicial, que é o ponto 1. Ponto 2, que é o final. E só então eu vou marcar o meio, né? Que é o ponto alto. Então, a gente vai arquear a sobrancelha da nossa cliente. Agora eu venho usando a linha, que ela me dá mais precisão.
para contornar essa sobrancelha. A gente vai usar exatamente a sobrancelha da cliente, tá? A gente não vai inventar nada aqui. Para marcar essa largura da sobrancelha dela, eu vou usar a maioria dos pelinhos de baixo, ó. Encosto aqui na maioria dos pelinhos de baixo e a maioria dos pelinhos em cima. E faço uma caixinha, um quadradinho. Deixa eu pegar uma linha mais pigmentada aqui. Fiz um quadradinho, tá? Agora, eu venho aqui na sobrancelha dela mais alta, que não é o caso, que é dela certinho. Fixo minha linha aqui nesse meio, ó, que é o ponto alto. Eu venho com ela reta até a outra. E marco. Ok? Aqui eu determinei a altura da sobrancelha da minha cliente, usando a própria sobrancelha dela. Se ela tiver uma mais alta que a outra, eu vou usar sempre a alta para tentar alinhar. Se for uma diferença muito grande, aí só com micropigmentação para ela corrigir. No design a gente não consegue fazer milagre, tá? Fiz aqui a altura, né? Ponto alto dela. Agora a gente vai traçar um X dentro dessa caixinha pra gente começar a fazer o corpinho da sobrancelha da sua cliente. Ó. Fiz um X, marquei. Ele começa aqui no início da caixinha, na pontinha, passa pela outra ponta e vem até o ponto alto. Tem que ser exatamente assim, tá? Pra não ficar diferente uma sobrancelha da outra, ó. Fiz a parte de cima do corpinho, a parte de baixo eu pego aqui, no cantinho da caixinha. Venho aqui, ó. Lembra que eu falei pra deixar marcadinho aqui embaixo? Eu venho aqui, na marcação do meio, e risco novamente. Entro mais um pouco, pra arquear um pouquinho mais. O outro lado, a mesma coisa. Pego no finalzinho da caixinha, venho aqui e risco, tá? Pra ter certeza que isso aqui tá certinho, que tá no meio certinho, eu uso o arquinho do pupilo da minha cliente, pelo meiozinho do nariz, ó, e traço uma linha aqui no meio. Com essa linha aqui do meio, eu vou posicionar minha linha dessa forma aqui no meio, passar exatamente por dentro do pontinho alto aqui, ó, que tá formando um asterisco, e terminar na caldinha, tá? A mesma coisa eu faço do lado de cá. Pra finalizar a caldinha, eu posiciono minha linha aqui no ponto alto, no meio, e fecho aqui no final com um xizinho, tá? Pra não deixar a sobrancelha aberta, porque a sobrancelha é fechadinha no final. Ó. Formou um X. Feito isso, a gente já marcou tudo, só que a linha, ela deixa essas quinas, né? Nossa sobrancelha não vai ficar assim cheia de quina. A gente vai pegar uma canetinha em gel, que eu já mostrei pra vocês. E vai desenhando essa sobrancelha, arredondando as partes que a linha deixa quina, tá? Que estão com quina. Faço outro lado, a mesma coisa. Essa caneta tem que passar bem de leve, quase sem encostar na pele, senão ela entope e aí não risca nada. Só que ela é muito mais prática do que o lápis dermatográfico, porque a gente não precisa ficar apontando, afinando ponta. A gente acaba desperdiçando muito o lápis quando tem que fazer isso.
Deixa eu ajeitar aqui. No início vocês vão borrar bastante, ó. Até eu já borrei um pouquinho aqui. O que vocês vão fazer? Pega um pauzinho de laranjeira ou um cotonete e dá uma consertadinha no lugar que borrou, porque se a gente for ficar tirando tudo e pondo de novo, vai perder muito tempo, tá? É isso. Vamos conferir se a sobrancelha da nossa cliente está exatamente igual, a largura, a altura da caldinha. Como essa nossa cliente aqui é novinha, não precisa sentar pra gente ver se tá exatamente igual. Mas se for uma cliente acima de 30 anos, o ideal é que ela sente pra gente ver se a sobrancelha dela está alinhadinha, se a gente marcou corretamente, se tem alguma coisa pra corrigir, tá? Pra conferir se está igual. Pega o paquímetro, abre na largura da sobrancelha, ó, aqui no início. Ó, com a mesma medida, a gente vem na outra e confere. Tá certinho? A mesma coisa a gente faz no ponto alto, que tem que estar um pouco mais estreito do que o início. Não é a mesma largura aqui nesse ponto alto, tá? Confere o outro lado se tá exatamente igual. Vira o rostinho. Ó. Eu faço a mesma coisa aqui na metade da caldinha, pra ver se uma cauda não tá mais larga do que a outra. Aí eu venho no outro lado. A mesma coisa. Altura da cauda. Aqui eu pego a linha, encosta em uma caudinha, passo aqui pelo meio e venho até a outra pra ver se tá exatamente na mesma altura. Tá na mesma altura, beleza. Agora, depois que eu marquei isso aqui tudo, deixei só a caneta branca, eu vou tirar, limpar toda essa parte que eu fiz com a linha pigmentada, ó. Porque eu vou mostrar esse desenho pra minha cliente. Porque ela que vai me falar se está ao gosto dela ou se ela quer que mude alguma coisa, se quer que deixe mais arqueada, que afine mais, ou deixe mais grossa. E eu tenho que limpar isso aqui também até pra eu conseguir visualizar melhor os pelinhos que eu vou retirar, né? Porque aqui agora, gente, com essa marcação, vocês vão tirar todo o pelo que tá na parte de fora. Se vocês forem aplicar rena, vai aplicar dentro desse desenho aqui, é o que vai te dar o norte pra tudo. Então, se vocês perderem essa marcação aqui, vai ter que fazer tudo de novo. Então, esse desenho da canetinha é o que já resolveu sua vida, tá pronto o design, tá? Tudo que tiver fora é retirado. E a parte de dentro é onde a gente aplica a rena ou tintura, se for o caso.